A primeira mesa deste segundo seminário internacional se chama Governos Contemporâneos no Mundo e a Crise da Democracia Liberal. Para proferir a palestra, chamamos nosso convidado internacional, o professor da Universidade de Paris e diretor do Programa de Investigação Violência Política, Diogo Sardinha. Chamamos também o professor doutor do Departamento de Direito da Universidade Federal Fluminense, UF, e associado da ABJD, Rogério Dutra. Para coordenar os trabalhos da mesa, chamamos a associada do Núcleo da Bahia e membra da Coordenação Executiva Nacional, Renata Deiró. Bom dia a todas e todos. Queria saudar a todas as mulheres presentes e dizer que a ABJD tem primado pela paridade de gêneros em todas as suas atividades, em todas as suas organizações. E também peço desculpa pela minha voz, estou um pouco gripada, e também na formação das mesas e das palestras. Queria dizer que é uma honra poder estar aqui coordenando essa mesa junto com esses ilustres palestrantes que vão aqui ajudar a construir esse debate junto com todos nós, todas aqui presentes, e dizer que a Bahia está aqui representada pelos seus membros do seu núcleo e que o Nordeste vem fazendo um grande trabalho na construção da ABJD. Então, sem mais delongas, queria convidar para proferir a sua palestra o professor Diogo Sardinha. Seja bem-vindo, professor, ao Brasil, a Brasília, e boa palestra. Prezados e prezadas colegas, queridas amigas, queridos amigos, foi uma honra ter recebido o convite para estar aqui e dar essa conferência num momento em que o mundo olha atônito para o Brasil. Sinto-me tanto mais à vontade para exprimir-me assim, quanto eu mesmo observo de fora o país de vocês e acompanho com atenção as reações internacionais que ele suscita. Aumenta a honra o fato de serem juristas quem me dá a palavra, a mim, que não sou jurista, mas filósofo, e que, por conseguinte, venho até vocês com mais desejo de aprender do que vocação para ensinar. Enfim, profundamente sensibilizado pela gentileza e a generosidade da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, aproveito esta ocasião, por uma parte, para solidarizar-me firmemente com as suas causas e, por outra parte, para tentar contribuir aos debates e aos combates atuais. O Estatuto das Reflexões que vou lhes submeter é o seguinte: elas resultam de um esforço da minha parte para, observando de longe o que se passa, elaborar um sentido que me permita compreender o curso dos acontecimentos no Brasil. Elas não têm, por isso, qualquer pretensão de enunciar verdades definitivas e são, quiçá, distorcidas pelas lacunas em meus conhecimentos empíricos ou pela falta de vivência da realidade concreta, cotidiana, do Brasil. Assim, imprecisões são quase inevitáveis e espero poder corrigi-las com base nos debates que teremos.
Pensei fazer minha apresentação em 4 momentos, seguidos de uma conclusão, que, na verdade, seria uma abertura ao prosseguimento da análise. Começaria por perguntar se o Brasil foi e é ou não uma democracia e em que sentido. Daí, passaria para um exame da articulação atual entre o que chamarei de poderes coniventes. Em terceiro lugar, diria algo sobre o que de mais fundamental conduziu, em meu entender, à encruzilhada presente. E, em quarto lugar, abordaria perspectivas de curto e médio prazo que me parecem plausíveis. Para concluir, diria uma palavra acerca das tendências internacionais e do que, à vista delas, me parecem ser os empenhamentos partilháveis em diferentes lugares do globo. No decurso do trabalho, porém, este plano se revelou inviável. Motivado pela situação, acabei escrevendo uma espécie de pequeno livro em vez de uma conferência. Visto o tempo de que disponho, me concentrarei então sobre as partes 2 e 3 do plano e renunciarei também à conclusão, deixando a análise em suspenso. Passo então ao segundo ponto. Creio que vocês vão compreender rapidamente do que eu estava falando no primeiro, que está escrito, mas que não apresentarei. O mínimo que possa dizer-se é que a tomada do poder atual e os meios para alcançá-la foram inteligentemente encenados, e isto em palcos paralelos. Reconhecemos aqui a ideia que fez o êxito das novelas, cujo esquema estruturante se encontra agora alargado à realidade, como se, uma vez que as mentes se acostumaram a ele à força de vê-lo repetido e de tê-lo consumido recursivamente ao longo de dias e anos, essas mentes tenham se tornado aptas para, e talvez desejosas de, captar a realidade sobre esta forma, a forma novela, redutora ou simplificada e, ao mesmo tempo, dramatizada, por conseguinte, esteticizada, mas de uma estética empobrecida. Se não, vejamos estes palcos. Temos, em primeiro lugar, a cena dos tribunais, de Curitiba e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, ao TSE e ao STF. Temos que reconhecer, pelo menos, um ponto vantajoso no espetáculo judiciário, e não é por acaso que emprego a palavra espetáculo, é porque, como vocês sabem, muitos desses julgamentos são transmitidos em direto ou, posteriormente, na internet. Um ponto vantajoso é o facto que todos conhecemos agora, e quando digo todos, é no mundo, não apenas no Brasil, os nomes, os rostos e a retórica sem pruridos de um certo número de juízes implicados. Em segundo lugar, a cena parlamentar e senatorial, na qual corruptos confirmados, como o ex-presidente da Câmara, partilham o espaço com apologistas de torturadores, como é o caso do ex-deputado Jair Bolsonaro. Em terceiro lugar, a cena midiática, com as buscas nas casas de políticos e empresários, o aprisionamento de algum deles, por vezes algemados, tudo isso transmitido em direto, numa colusão doentia entre tribunais, polícia e canais de televisão, que visava, por uma parte, convencer a população de que uma grande guerra contra a corrupção havia sido desencadeada e estava em andamento, e que as instituições, enfim, agiam e não hesitavam mais em enfrentar os poderosos, e, por outra parte, visava colocar a cada vez bandidos imediatamente condenados pelo verdicto público no lugar de indivíduos suspeitos de crimes dos quais tinham, pelo menos, o direito de se defender, por exemplo, por serem inocentes ou ainda por falta de provas. É aqui que é preciso situar as declarações do Papa Francisco, em maio de 2018, criticando os julgamentos públicos alavancados pela comunicação social. Cito:
A mídia começa a falar mal das pessoas, dos dirigentes, e com a calúnia e a difamação, essas pessoas ficam manchadas. Depois chega a justiça, as condena e, no final, se faz um golpe de Estado. Fim de citação. Em quarto lugar, a cena de conjunto na qual se encontram os protagonistas de cada cena setorial. É o que vemos no palco do Citibank Hall, em São Paulo, quando se reúnem, em dezembro de 2016, por ocasião da entrega dos prêmios da Isto É, as figuras de proa do golpe de Estado parlamentar. Entre eles, Michel Temer, a quem é reservado o prêmio mais importante. No seu discurso, aquele que será pouco depois apanhado em flagrante delito de obstrução à justiça e acusado pelo procurador-geral de dirigir uma organização criminosa, promete, cito, salvar o país. Na primeira fila do palco, integralmente branca e masculina, está também José Serra, ministro de Temer. Algumas cadeiras adiante, senta-se Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo e candidato derrotado por Lula nas presidenciais de 2006. A outros foi dada a segunda fila. Entre eles, Aécio Neves, que no momento da cerimônia da Isto É não tinha ainda sido pego em processos de corrupção e não tinha, portanto, caído em desgraça. A seu lado, conversa com ele, sorridente e cúmplice, o juiz que persegue Lula. O conjunto forma um perfeito quadro de corte e de conspiração. Aqueles que conjuram e ocupam ora lugares eminentes no seio do Estado, do cartel midiático e do mundo dos negócios, ora lugares subalternos, todavia tornados rodas centrais da engrenagem, como juiz de primeira instância, mais parecem um bando organizado de colarinho branco. Em quinto e último lugar, a cena que serve de pano de fundo a todas as outras, a rua, na qual estão mobilizados milhares de brasileiros e onde cresce o apelo que, lançado em reação aos acontecimentos de 2013, indicará o rumo do processo, o apelo à intervenção militar. Sabemos hoje que, se não houve intervenção militar no sentido estrito ou bélico da expressão, houve e há, seguramente, intervenção dos militares. Eis, então, os 5 palcos, a um tempo distintos e interligados, da novela recente. A ação decorre sincronicamente em espaços justapostos, mostrados ao espectador, uns depois dos outros, diacronicamente. E, no decurso desta ação, o espectador reconhece com crescente nitidez a trama de conjunto, que, além do mais, vai sendo modificada de acordo com a reação da audiência e com outros parâmetros, interesses de uns e de outros, notícias ou acontecimentos inesperados, etc. Foi assistindo à novela brasileira, e digo bem, assistindo sem poder participar, senão de forma pontual e marginal, que a ideia seguinte me assaltou. Em março de 2018, José Roberto Batóquio, um dos advogados de Lula junto do Supremo Tribunal Federal, evocava em sua peroração, cito, uma certa volúpia em encarcerar um ex-presidente da República. E mencionava mesmo, cito, a maré montante da volúpia do encarceramento. Veio-me à memória o filme de Pier Paolo Pasolini, Salò ou Os 120 Dias de Sodoma. Nesta película terrível se encontra representada a volúpia, e diria até uma espiral de volúpia intimamente associada ao exercício de um poder tirânico, ao desencadeamento da violência, à prática da tortura, ao suplício e, no limite, ao homicídio. Ora, quem são as personagens principais de Salò? Um presidente de tribunal de segunda instância, Excelência, um bispo, Monsignore, um presidente de banco central, Presidente Curval, e um nobre, Duca. Por outras palavras, um juiz, um padre, um banqueiro e um herdeiro. Os poderes judiciário, religioso, econômico e de casta se reúnem assim e concorrem para o crime organizado. Realizado em 1975, ano do assassinato de Pasolini, Salò trata, segundo seu autor, do nazifascismo torcionário como do novo fascismo do neocapitalismo moderno. Inspirado no livro do Marquês de Sade, Os 120 Dias de Sodoma,
o filme põe em cena os abusos e crimes praticados pelos 4 libertinos, ou sob suas ordens, e sempre com vista à satisfação de suas vontades arbitrárias. Porém, eles não são apenas personificações de tiranos saídos do feudalismo de outrora, como na obra de Sade. Eles representam também a alta burguesia, voluntariamente unida num pacto de poder de Estado. O princípio é tão simples quanto tenebroso. Fazem a apologia da lei, dos costumes e da ordem antes de obter este poder, para infringir exatamente os mesmos valores que exaltavam e infringi-los de forma tanto mais massiva quando obtiveram o poder. Após uma introdução, ante inferno, na qual, entre outros acontecimentos, é firmado o pacto, seguem-se 3 partes que Pasolini intitula sucessivamente Círculo das Paixões, Círculo da Merda, Círculo do Sangue. Perdão? Bom. Em cada uma são praticados e festejados atos viciosos, nos quais os poderes aparecem ora como comanditários, ora como torcionários, ora como agentes, ora como pacientes, e por intermédio dos quais satisfazem seus desejos de luxúria. A semelhança do pós-democrático como regime no qual se esbateram ou simplesmente foram obliteradas as fronteiras do exercício dos poderes, em Saló não existe mais moderação nem limites do bom gosto. Tudo o que é desmedido é bom, diz um deles, ou nada satisfaz mais os sentidos do que os privilégios sociais. O filme segue num crescendo de horror, contudo de um horror sofisticado, porquanto perfeitamente estudado, meticulosamente codificado. Neste refinamento, os poderes não se confundem, permanecem distintos entre si e nenhum pretende se apropriar das prerrogativas do parceiro. Nem centralização, nem luta intestina. Nenhum enfraquecimento de um poder em benefício de outro poder. Longe disso, eles se associam, se articulam, se harmonizam. E, ao fazê-lo, contribuem cada um com os seus meios para um resultado que é apenas de conjunto. Associados fazem política, se é que este nome convém para denotar o exercício a um tempo caprichoso e finamente calculado e encenado da dominação de outrem. Chego agora à tese decisiva. Um gênero semelhante de política está desde há alguns anos visivelmente em funcionamento no Brasil. Assim, uma parte dos magistrados, do empresariado, das castas e, finalmente, das instituições religiosas se associaram e convergiram para o mesmo ponto, restabelecer integralmente seus poderes. Sobre as instituições religiosas, sabemos que existe entre elas um fenômeno de concorrência extremamente complexo e no qual não poderei entrar aqui. Limito-me a lembrar que as potências de conquista das almas e das condutas se deslocam e se reestruturam desde há alguns anos sob a forma de igrejas evangélicas. Estas, há 25 anos, reuniam 7 a 8% da população. Elas recolhem hoje mais de 30% e são uma base de apoio do programa Escola Sem Partido. Note-se que uma parte da Igreja Católica, sem chegar a tais extremos, também se conservatiza. Deste modo, o Brasil, marcado ainda pela teologia da libertação e por clérigos corajosos e de grande abertura de espírito, assiste às escolhas de uma Fundação São Paulo sob o bastão de Odilo Scherer, cardeal preterido a quando da eleição do atual Papa. Acompanhei atentamente algumas etapas desta evolução, por exemplo, em 2015, quando fui um dos impulsionadores do abaixo-assinado internacional de apoio à criação da cátedra Michel Foucault e a Filosofia do Presente, na PUC São Paulo, criação de cátedra vetada pelo cardeal. E em agosto de 2018, quando a mesma fundação anunciou a reforma dos estatutos da PUC no intuito de acabar com a colegialidade. Vê-se distintamente que tais manobras navegam na crista da onda conservadora e ultraconservadora que se estendeu a múltiplas instituições do país. Uma palavra agora a respeito das castas. Quando são familiares,
elas se constituem e se mantêm por herança direta, geralmente em linha de sucessão patriarcal. A importância de certas famílias ditas tradicionais na política e na economia brasileiras é disso testemunha. Referi-me, na primeira parte, àquela que omiti agora, à imbricação entre as castas familiares e o poder judiciário. Eu lamento imenso de não ter podido detalhar este aspecto, mas, bom, não é possível fazer tudo. Gostaria, porém, de fazer agora uma breve alusão a castas constituídas por ou em organizações sociais. Tomo como ilustração a Fundação Fernando Henrique Cardoso, não porque não existam outras, e nem porque tudo nelas releve do Estatuto de Casta. É simplesmente porque Fernando Henrique Cardoso, figura pública cujas posições têm ressonância, me apareceu diante dos olhos de observador a partir do exterior da atualidade nacional. Um momento que gostaria de ressaltar, pela forma como ele faz sentido na tendência que tento trazer à luz, ou seja, na forma como este acontecimento, a sua escala, revela esta tendência, é o seguinte. Em 8 de agosto de 2018, 2 meses antes do primeiro turno, o professor de Harvard, Stephen Levitsky, coautor de Como Morrem as Democracias, deu uma conferência na fundação do ex-presidente, conferência acerca da situação brasileira. A dada altura, avaliando por pontos sucessivos o quanto Bolsonaro é um político antidemocrático, elogio da ditadura militar, contestação da democracia após 85, exigência do encerramento do Congresso, abarrotamento da Suprema Corte, etc. Tudo isso são pontos mencionados por Levitsky. Levitsky declara, cito, em 1998, Bolsonaro disse que os militares deveriam ter matado 30 mil pessoas, incluindo Fernando Henrique Cardoso. Fim de citação. Pela expressão facial e pela voz, somos levados a pensar que o orador esperaria da sala um movimento de preocupação, como se a partir daí o auditório devesse reconhecer a urgência de opor-se a Bolsonaro. Mas a reação foi outra. Um riso polido, porém contagiante, atravessou a sala. Demorei algum tempo para extrair um sentido racional desta hilaridade inteiramente espontânea, quase natural, e, ao mesmo tempo, aterradora, vista as palavras que acabavam de ser proferidas. Mais adiante, se tornaram claros os passos que me permitiram resolver o enigma deste riso. Em um momento de 2018, provavelmente quando soube que Haddad seria o candidato do PT, acreditei que ele venceria facilmente as eleições. Eu me dizia que, chegando ao segundo turno, ele receberia o apoio de todos os demais candidatos vencidos contra Bolsonaro. Foi o que se passou em França, em 2001, quando a esquerda votou esmagadoramente por Chirac contra Le Pen. Foi o que se reproduziu, pelo menos em parte, em 2017, quando muitos antimacronistas votaram por Macron contra Marine Le Pen. Em minha mais recuada memória, foi ainda o que aconteceu em Portugal, em 1986, quando as esquerdas se uniram contra Freitas do Amaral, votando por Mário Soares, considerado pelos comunistas um adversário histórico, quase um inimigo. Infelizmente, esta lógica não opera no Brasil. Chegado a este ponto, devo fazer uma ressalva. O pior erro para o europeu que sou seria julgar o Brasil à luz dos valores e de práticas do velho continente, e mais ainda, à luz de sua normalidade pós-Segunda Guerra Mundial. Como escreve Christophe Godard, num livro traduzido no Brasil como Brazuca, Negão e Sebento, que alerta precisamente para como não pensar o Brasil a partir de fora, cito, tendo vindo participar na inauguração da USP, Lévi-Strauss é até o talo um colono francês caquético, um missionário socialista sensível, antes de tudo, aos progressos da medicina tropical e da educação intelectual das crianças. Um homem de disciplina. Daquilo que o Brasil descobriu, antes que os portugueses descobrissem o Brasil, e que, por sua vez, o português descobre ao tornar-se brasileiro, ele ignora ou finge ignorar tudo. Fim de citação. Tentando, então, ser mais português tornado brasileiro do que antropólogo francês, esforçando-me assim por pensar dentro das diferenças entre a Europa e o Brasil e, a partir delas,
direi o seguinte: sabe-se que a Europa é capaz de gerar o pior e de infligi-lo a si própria, isto sob a vontade de um grande número de pessoas, talvez mesmo da maioria das pessoas. Basta recordar os anos 1930. Todavia, ela ainda não esqueceu completamente a lição da guerra, que ensina que mais vale um regime medíocre a um regime fascista. Ora, depois de ter voltado por 3 semanas ao Brasil entre setembro e outubro de 2018, ou seja, antes e durante o primeiro turno das eleições, voltei à casa muito apreensivo e, a bem da verdade, sem ilusões. Se posso ser peremptório, me dei conta nesses dias que uma maioria dos brasileiros queria viver sob ditadura. Vindo da Europa, sei que não existe nisso nada de original. Outros países desejaram a mesma coisa em outros momentos de suas histórias. E tive também a intuição de que, se isso fosse verdade, então estava fora do nosso alcance mudar grande coisa nestas circunstâncias. Em seguida, o resultado esmagador das eleições me levou a pensar que, presentemente, o Brasil, isto é, uma parte assustadora dos brasileiros, quer ser posta na ordem. Assim, casais gays votaram por Bolsonaro, protestando contra o comportamento de jovens homossexuais que se beijam em espaços públicos. Negros votaram por Bolsonaro, que faz explicitamente discursos racistas. Inúmeras mulheres votaram por ele, que pratica abertamente o machismo e defende a política de discriminação sexual. Em tais condições, é admirável que no primeiro turno, candidatos como Haddad, Ciro, Boulos e outros, que em conjunto receberam mais de 40 milhões de votos, continuem a lutar. Contudo, mesmo se eles tivessem se unido e ganho o pleito, herdariam um problema, em meu entender, politicamente insolúvel no curto e possivelmente no médio prazo, que é fazer voltar à normalidade as cabeças que formam uma matilha sedenta de sangue. Viu-se, aliás, que as violências de rua praticadas por apoiantes de Bolsonaro se multiplicaram logo em seguida ao primeiro turno. Para voltar ao filme de Pasolini, como os policiais e militares que em Saló asseguram a obediência aos tiranos, muitos destes pequenos partidários cotidianos de Bolsonaro se transferiram para o lado da força bruta, tornando-se ou julgando ser pequenos instauradores da ordem, fazendo justiça por suas próprias mãos. Veja-se o caso do assassinato do mestre de capoeira Modo Catendê, simpatizante do PT, morto a facadas por um partidário de Bolsonaro após uma discussão política em Salvador, na madrugada de segunda-feira, 8 de outubro de 2018, noite do primeiro turno eleitoral. Este é mais um momento numa tendência que vinha de trás e que se prolonga em seguida. Estes atos repetidos são injustiças flagrantes, instantes ínfimos e, ao mesmo tempo, sem retorno, numa dinâmica de intensificação da desordem, alavancada por cidadãos comuns, contagiados pela vontade de mergulhar, me perdoem a expressão pasoliniana, de mergulhar na merda e no sangue. Para dar a esta situação uma formulação geral, recorro a Klaus Teweleit, teórico do cinema. Para tais pessoas simples, este mergulho, cito, é seu momento de revivificação, sua festa, seu avanço vitorioso, seu, por assim dizer, renascimento enquanto partes corpóreas de uma instituição masculina de Estado, de exército de dominação, que as torna psiquicamente intactas e sãs. Fim de citação. E sublinhando o parentesco entre o filme inspirado por um autor do século XVIII, Sade, e a contemporaneidade de Pasolini e a nossa, Teweleit acrescenta: em várias democracias modernas, uma aliança de terratenentes com senhores do complexo industrial retomou a função das forças de Sodoma, de Sade e de Saló. Fim de citação. No caso brasileiro, que papel adotaram as elites, e incluo aqui as pessoas hilárias, de que falava há pouco, na Fundação Henrique Cardoso? Como em tantas outras ocasiões, jogaram o jogo. Juízes, empresários, sacerdotes, castas. Mas não creio que se possa legitimamente dizer que cometeram um erro
preferindo Bolsonaro a Haddad, ou que caíram numa armadilha. Pelo contrário, os comportamentos das elites levam a crer que elas também fazem parte dessa matilha sedenta e que sentem como interesse seu, desde há alguns anos, entrar nos vórtices da merda e do sangue. Por isso, decidi tentar um outro paradigma, evocando, até certo ponto, uma análise pasoliniana, segundo a qual os poderes querem, deliberadamente, participar nesses círculos terríveis. Estes poderes legitimam os comportamentos violentos de todos os dias e, em retorno, se alimentam deles. Os deixam proliferar, pois esta proliferação não somente concretiza seus valores e visão do mundo, mas também os fortalece, porquanto a proliferação dos pequenos crimes suscita a demanda por parte da população de mais segurança, o que, por seu turno, desemboca em mais crimes praticados pelas autoridades e seus braços armados, os quais se atacam maioritariamente aos pobres, aos desprotegidos, aos suburbanos, aos favelados. Para esta casta portentosa, com várias cabeças e valências, religiosa, judiciária, empresarial, patriarcal, um gozo múltiplo se produz. Ele é, de certo, econômico. Como escreve G.C. Souza, cito, a elite brasileira, que é a elite do dinheiro, conseguiu a maior rapinagem e o maior saque das riquezas e do futuro brasileiro de que se tem notícia. Fim de citação. É verdade. Mas o gozo é também de reafirmação simbólica dos seus poderes, que a casta institucional consolida legalmente, ao que acresce, enfim, uma mais-valia de prazer. É a volúpia sentida a quando da perpetração de um crime que ficará impune e, mais ainda, frutificará. Passo agora à terceira, aquela que é a terceira parte que apresentarei aqui. Regresso à fórmula magistral de José Roberto Batóquio, da volúpia sentida por alguns diante da perspectiva do encarceramento do antigo presidente da República. Desejo apenas reter o essencial. É hoje manifesto aos olhos de todos no Brasil e no exterior, que a mascarada judicial de Curitiba tinha como fim afastar um indivíduo. Só que esse objetivo aparecia de início tão desmedido que para atingi-lo era preciso escalar passo a passo degraus sucessivos. Este indivíduo era Lula, e entre os degraus havia o afastamento da presidente Dilma Rousseff. A volúpia da infâmia cometida contra Lula, não podendo tomar a forma de um crime físico, seu homicídio puro e simples, seria uma morte simbólica, obtida pela prisão, e dilatada no tempo por um aprisionamento perpétuo, um banimento definitivo da vida social e política. A interdição de dar entrevistas durante a campanha eleitoral e muito além dela é uma das rodas deste mecanismo. A proibição, em 30 de janeiro de 2019, de ele se deslocar aos obséquios de seu irmão, ou, mais rigorosamente, a absurda autorização dada para que estivesse presente quando seu irmão já havia sido enterrado, não são apenas a pôr na conta da matriz pérfida da perseguição, mas também a relacionar com a vontade de apagar Lula da mente das pessoas, de fazer como se ele não mais existisse, e, idealmente, como se ele nunca tivesse existido, como se ele tivesse sido um pesadelo do qual se teria despertado, o que evidentemente convida a ver nele, por contraposição, a encarnação de um sonho que alguns tentam a todo custo dissipar. Isto nos remete a uma indagação. De onde pode vir tal senha? Qual a fonte de tão pujante reação de encontro a um homem? Como resposta? 10 minutos fatídico. Como resposta? Me previna quando chegar nos 10 minutos, por favor. Como resposta? Eu tinha negociado 50 minutos de fala. Não é mesmo? Como resposta a essa pergunta? Avanço uma tese que já tem sido evocada por outros observadores, inclusive pelo próprio Lula, mas a qual me parece ainda não ter sido conferido um aspecto
propriamente conceitual e ainda menos sistemático. A resposta é esta, a tese é esta. Os governos do PT afetaram, para não dizer que transtornaram, o que havia de mais fundamental na estruturação da sociedade brasileira, a saber, as diferenças antropológicas. Estas são distinções cujo modo de articulação muda ao longo do tempo e varia geograficamente e que definem a estabilidade possível, sempre precária, de um agrupamento humano e das relações em seu interior. Refiro-me, antes de tudo, às diferenças de classe, de cor, de sexo, de gênero, de territorialidade, de proveniência, de estatuto. Cada diferença se estende por uma escala, cujos patamares são outros tantos lugares de inscrição dos indivíduos diferentes. Assim, a diferença de classe se estende por uma escala que vai do muito pobre ao muito rico, passando pelos remediados, a classe média alta, etc. Estas designações correntes encontram formalizações linguísticas, isto é, nomes técnicos, e critérios mensuráveis que variam segundo as épocas e os métodos de avaliação das pessoas, as quais se encontrarão em seguida distribuídas ao longo da escala, cada uma no patamar ou no grupo a que supostamente correspondem. Retendo somente os pontos extremos de algumas escalas, teremos então rico e pobre, diferença de classe, branco e negro, de cor, homem e mulher, de sexo, heterossexual ou homossexual, de gênero, central ou periférico, de territorialidade, colonizador ou indígena, de proveniência, com ou sem poder público, diferença de estatuto. Podemos, naturalmente, acrescentar outras distinções estruturantes, nacional estrangeiro, normal anormal, saudável doente, adulto criança, etc. Mas o essencial é compreender que estas divisões existem em simultâneo com a afirmação geral de que todos os humanos são iguais, notadamente em direitos e deveres, em dignidade, etc. Ou seja, as diferenças concretas acompanham a formulação do princípio de igualdade abstrata, o qual, princípio de igualdade abstrata, serve de pano de fundo para captar o humano numa rede de distinções e, ao mesmo tempo, construir este humano a partir e no interior deste agenciamento complexo. Eu não vou conseguir terminar em 10 minutos. Você permite que eu, pelo menos, termine, senão não vai fazer sentido o que eu disse, não é? Só faz sentido chegar na conclusão. Né? Obrigado. A forma como uma sociedade se encontra organizada está imediatamente relacionada com o modo como essas diferenças se estruturam, enquanto resultados de sedimentações históricas, conflitos, transformações, negociações, cedências. As fronteiras que elas marcam são porosas, a mesma pessoa podendo passar de sã a doente, de heterossexual a homossexual. Essas fronteiras são também ambíguas, o mesmo indivíduo podendo ser considerado como normal ou anormal, dependendo de quem o considera e dos critérios adotados. Basta pensar nas peritagens psiquiátricas feitas aos revolucionários, aos anarquistas, etc. Creio que muitos de vocês conhecem os trabalhos notáveis da historiadora de Campinas, Margarete Rago, sobre esses trabalhos dos psiquiatras. Dito de outra forma, a determinação concreta de cada diferença numa sociedade dada pode ter uma temporalidade distinta daquelas de outras diferenças. Vou saltar um pouco. Assim não faz muito sentido, eu peço desculpa, não é? Mas, bom, vamos fazer o que é possível. Essencial é a ideia do transtorno realizado em algumas dessas partilhas num tempo breve e de forma pacífica. Digo que este tempo foi breve, pelo menos relativamente, por ter se realizado em apenas alguns anos. Além disso, é questão de um transtorno em suma pacífico, pois não suscitou de imediato qualquer revolta social de amplidão. Ou melhor, esta revolta foi retardada. Diferentemente do que sucede quando um governo intervém sobre as relações de propriedade, fato que, em geral, despoleta de imediato reações adversas de grande intensidade, agir ponderadamente sobre as diferenças antropológicas e mesmo sobre várias delas simultaneamente não aparece logo como uma expropriação inaceitável.
Trata-se, no entanto, de uma. Com efeito, as diferenças estabelecem polos de privilégios opostos a polos de desfavorecimento. Acumular características como homem rico, branco, descendente de colonizadores, pode ser visto, em certos grupos, como dando acesso a exclusividades dos quais a mulher pobre, negra, descendente de escravos, se encontra privada de fato, quando não de direito. Para lá do que esta afirmação pode conter de banal ou de evidente, importa ressaltar o seguinte: não sendo afetados na relação proprietária, os privilegiados, no sentido que acaba de ser descrito, não sentem imediatamente a perda, a verdadeira expropriação de privilégios que estão sofrendo. E quando a sentem, valoram-na tanto menos quanto ele está sendo sutilmente compensada, quando ela está sendo sutilmente compensada no curto prazo por outras vantagens, ainda que esta compensação seja só parcial. Mas além das compensações, o efeito retardador vem ainda do facto de se tratarem de expropriações simbólicas, não materiais. O que é perdido não são propriedades físicas ou contábeis, mas privilégios e mesmo, por vezes, exclusividades de acesso a certos espaços, condições, estatutos, em suma, e o português do Brasil tem uma palavra para designar isso que não tem o português de Portugal, de acesso a um status de que outros se encontravam antes privados. Eu gostaria de dar 2 exemplos, mas não é... Quanto tempo eu tenho? Desculpa. Nenhum. Mas ainda não terminou seu tempo. Pode continuar. Ainda não terminou. Deu tempo. A gente está gostando. A gente quer Não, obrigado. Então, sobretudo, eu não quero causar prejuízo para o Rogério Dutra, que vai. Você vê, a viagem foi tão longa e tão intensa, e me deram mesmo 50 minutos. Então, 2 exemplos. 2 exemplos permitirão tornar mais claro o que pretendo dizer. O primeiro concerne a uma zona de valência múltipla, na medida em que nela se cruzam diferenças antropológicas de tipo diverso. Trata-se do espaço da família, mais concretamente o lar. Aí se cruzam habitualmente 2 diferenças imediatas, de sexo, tradicionalmente o marido e a mulher, e de idade, os adultos responsáveis e os menores sob sua guarda. A este respeito, cito Boaventura de Sousa Santos no seu livro Pela Mão de Alice. O espaço doméstico continua a ser o espaço privilegiado de produção social, e a forma de poder que nele domina é o patriarcado. A citação se prolonga, eu corto e passo a ideia, que é: creio que os governos do PT fizeram estremecer esta estabilidade por pelo menos 2 vias, atribuindo no seio do casal os subsídios financeiros às mulheres, ponto que não aprofundarei aqui, e instaurando a proteção social das empregadas domésticas, tema acerca do qual farei breves considerações. Ainda que estas empregadas não sejam exatamente membros da família, elas estão presentes no lar, o que reforça a percepção deste como zona de valência múltipla. Trata-se de mulheres que trabalham enquanto mão de obra de baixa ou nula qualificação, pelo que, na medida em que podem ser comparadas com os serviçais que historicamente ocupavam a escala mais baixa no espaço da casa vigiado do alto pelo chefe, protegê-las socialmente pela lei é uma forma de politizar, de outro modo, o espaço da reprodução patriarcal. Mas a integração delas por esta via na cidadania social é outro sim uma forma de pôr cobro a opressões e dominações ao mesmo tempo sociais, visto que são trabalhadoras vindas de fora da família, e domésticas, porquanto até ao momento da proteção de seus direitos, tudo se passava na obscuridade de um espaço privado. Vemos então como uma medida legal aparentemente anódina, na realidade desloca fronteiras solidamente ancoradas nas mentalidades individuais, nas mentalidades privadas, ou, mais rigorosamente, como ela afeta a parte dos valores que os indivíduos privados, isto é, evoluindo no âmbito da família e da casa, estão menos dispostos a modificar, porquanto os consideram ser de uma esfera na qual os de fora não estão autorizados a se imiscuir e muito menos a intervir. Estabelece-se assim um verdadeiro braço de ferro entre os valores arraigados no indivíduo do espaço privado, isto é, entre sua própria mente
e a proteção de quem trabalha. Pois bem, não podendo resistir eficazmente à intervenção pública na relação de trabalho que decorre no seio do lar, muitos desses indivíduos do espaço patriarcal, e aqui se incluem, evidentemente, as esposas, que elas muitas vezes tratam dos assuntos concernentes às domésticas, acumulam ressentimentos. Estes explodem ao retardador sob a forma do ódio e da vontade de revanche. Uma ilustração acabada disto é a presença, a quando das manifestações contra Dilma, de famílias acompanhadas pelas babás e seus filhos que as seguiam sob suas ordens. Nestas imagens, há que reconhecer uma forma simbólica de regresso aos bons velhos tempos, de regresso à ordem dentro da qual a doméstica pouco ou nada mais era do que um apêndice da estrutura patriarcal familiar. Outra ilustração é dada por uma foto que me marcou, feita por Walter Campanato, a quando de uma reunião de grandes nomes do PSDB aqui em Brasília, a 10 de dezembro de 2015. O combate político está no auge e a imprensa atribui a Fernando Henrique Cardoso a afirmação de que há evidências para o impeachment de Dilma. Na foto vemos, em seu redor, Fernando Henrique, 11 homens sentados, terno e, na maior parte, gravata, ar ponderado, mas confiante, alguns sorridentes. Imediatamente à direita do pai, Aécio Neves, à esquerda, Geraldo Alckmin, um pouco mais adiante, José Serra, que dentro de poucos meses se tornará ministro de Temer. Esta imagem reteve minha atenção pela presença exclusiva de homens advogando o impeachment da única mulher presidente na história do Brasil. Também em Saló, os poderes são exclusivamente masculinos, as poucas mulheres autorizadas e mesmo solicitadas não sendo mais que subalternas e coadjuvantes. No momento tão crítico do contemporâneo brasileiro, esta foto, pelas pessoas que ela representa, um ex-presidente da República, um presidente nacional de um partido, senadores, governadores, patenteia a grande clivagem entre masculino e feminismo no que estava em jogo. Esta clivagem é marcante na sociedade. No Brasil, as instituições, e pior, as mentes, permanecem controladas por homens brancos, ricos, que não raro desprezam aqueles que não são, as mulheres, os negros, os índios, os pobres. Todavia, esta clivagem, me parece, atingiu seu clímax político-institucional na ferocidade contra Dilma. O que a foto expõe é o caráter sexuado, e neste caso patriarcal, talvez não do impeachment no seu todo, no qual mulheres adversárias de Dilma também se empenharam, mas seguramente no coração do processo. Se tratava, para uma parte evidente da elite, de um problema entre homens e uma mulher. Em ambos os casos, no caso das babás e no caso de Dilma, reduzindo as diferenças antropológicas, a política incomodava e plantava a semente do ódio. A conferência se prolongaria com muito gosto, mas como não é possível, eu vou apenas deixar uma última palavra. Essas análises das quais vocês puderam ter uma pequena ideia, podem por momentos dar a impressão de serem apenas negativas, sombrias e pessimistas. Eu digo com franqueza que não é o caso. Em uma de suas canções, Bob Dylan diz, com a maestria que o caracteriza, "When you think that you have lost everything, you find out you can always lose a little more." Esses versos convêm ao Brasil contemporâneo. Bolsonaro e seus militares acabaram de ser eleitos e nem desistirão do mandato, nem hesitarão em fortalecê-lo. O Brasil descerá ainda mais quando as políticas anunciadas começarem dando seus frutos amargos. Que nada disto nos desespere. Depois de uma queda, virá uma ascensão. Cabe a todos nós evitar que a queda seja tão abrupta quanto seria se não restassem pessoas livres, resistentes e combatentes, e preparar a ascensão que virá, dando provas de imaginação teórica e prática, e de corajosa e lúcida intervenção cidadã. Se é verdade que uma vaga de ódio atravessa o país, é possível que siga causando estragos e represente até um dispêndio e um desperdício formidável,
de energias para a coletividade, mas ela passará. E antes disso, se enfraquecerá com a resistência de todos. No meu caso, a contribuição possível vem de um apoio sem concessões à causa dos democratas brasileiros. Ajudá-los-ei sempre que puder, e tanto quanto puder, com os meios de que disporei. E tentarei participar, na medida de minhas capacidades, na realização, na atualização e no aperfeiçoamento de diagnósticos que sirvam para compreender o que se passa, penetrar suas causas, antecipar suas consequências. Neste sentido, ser realista não deveria ser confundido com qualquer pessimismo. É antes uma atitude necessária para chegar à raiz das dificuldades. Diagnósticos frios e consistentes são precisos para conferir à ascensão a que aspiramos a solidez de que ela necessita. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Foi realmente uma tarefa difícil controlar o seu tempo, porque a gente gostaria de ouvi-lo muito mais e deixar a sugestão que o senhor transforme os seus alfarrábios em um texto que nós tenhamos acesso, porque foi muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Fica claro, né, que o restabelecimento do poder das elites é um restabelecimento do poder que busca mitigar a participação das mulheres, dos negros, dos pobres, acabar com as universidades e com o livre pensamento no nosso país. Queria deixar aqui, registrar a presença do nosso ex-governador da Bahia, hoje senador da República, Jacques Wagner. Muito obrigado pela sua presença. Registrar também a presença da Fernanda Jorge, diretora do Instituto Lavoro. Obrigada, Fernanda, pela sua presença. Registrar ainda a presença da Roberta Amanajás, assessora de Direitos Humanos da Organização de Direitos Humanos pelo Direito à Alimentação e à Nutrição Adequada, FIAN. Obrigada, Roberta, também pela sua presença. Seguindo a nossa programação, gostaria de passar de imediato a palavra ao professor doutor do Departamento de Direito da Universidade Federal Fluminense e associado da BJD, Rogério Dutra. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu não posso deixar de começar agradecendo imensamente a generosidade do convite que foi me realizado e fazer uma brevíssima nota biográfica, que é a seguinte: eu faço essa fala um pouco em homenagem ao calouro de direito que eu fui há um quarto de século atrás, quando na primeira semana de aula me foi incumbida a tarefa de fazer uma resenha crítica do livro O que é o Direito, a qual apresentei diante do professor José Geraldo de Souza Júnior. Então, fica meu abraço aqui ao professor José Geraldo, que sempre me inspirou na luta desde a primeira semana de faculdade na Universidade Católica da Bahia. E eu também não posso deixar de dizer que a minha primeira mesa pública, política, como dirigente estudantil na Universidade Católica de Salvador, foi na presença de um representante do Sindicato dos Químicos da Bahia, o Jacques Wagner. Então, para mim, também é uma satisfação muito grande estar diante do Jacques e colaborar um pouco para a gente pensar, de acordo com o que foi me solicitado, como nós entramos nessa barafunda e como a derrocada das democracias liberais pode se dar no mundo. E eu não podia também deixar de fazer referência à brilhante exposição do Diogo Sardinha e dizer um pouco que eu também me impressionou muito aquela reunião lá no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Eu assisti também a palestra
do Levitsky, e um pouco do que eu escrevi tem a ver com a necessidade de transbordar um pouco essas interpretações que alguns americanos fazem e que meio que fulanizam o processo de derrocada democrática, que é um processo muito mais complexo do que aquele que pode se dar a partir da fulanização, ou seja, de referenciar esses processos de instabilidade política a figuras específicas. Precisamos tomar cuidado com os autocratas que podem subir ao poder e, se nós conseguirmos evitar isso, a nossa democracia está garantida. Eu não considero que seja bem assim. Eu acredito que os processos históricos, políticos e econômicos, eles detêm uma complexidade que precisa também de uma complexidade analítica, e a minha fala, que também fiz em 3 partes e que também escrevi demais, eu vou ter que cortar também, vai no sentido exatamente de tentar analisar, num período histórico relativamente curto, que é o período histórico que se inicia, no meu entendimento, com a ascensão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a presidente da República e a imediata articulação de um conjunto de interesses no sentido da sua destituição e do impedimento da realização desse projeto de país que estava implicado na ascensão do PT ao poder. Então, eu tinha dividido a minha fala em 3 partes, mas, basicamente, eu quero tratar com vocês desse processo que, para mim, é bastante prolífico em significados, que é o processo da criminalização da política. E esse processo, eu entendo que ele tem 3 partes, pelo menos eu dividi assim para compreendê-lo. Eu vou abdicar da primeira parte, uma parte mais teórica, que seria a parte em que eu iria trabalhar com a concepção de Estado de exceção e como o Estado de exceção ele se estrutura como uma agenda política característica de certas democracias durante o século XX, como ele aterriza no Brasil. Mas as outras 2 partes, eu acho que dá tempo de eu conversar com vocês, são partes que, inclusive, nos dizem mais diretamente a respeito, porque elas tratam, basicamente, de um sujeito, ou de 2 sujeitos desse processo, que são o Poder Judiciário e os meios de comunicação de massa. Então, as 2 partes que eu vou falar aqui desse texto, se eu conseguir falar no tempo, serão a primeira sobre como se estrutura no país uma prática antidemocrática de repressão e de contenção das classes subalternas, especialmente da juventude negra, através do que eu vou chamar, a partir de outros autores aqui, de populismo penal, e, em segundo momento, eu vou falar um pouco sobre como esse populismo penal que se assenta tradicionalmente no nosso judiciário vai se desaguar na criminalização da política em compasso de identidade com os meios de comunicação de massa. Então, com um processo politica e juridicamente tumultuado, a destituição da presidente Dilma Rousseff, através do impeachment, em 2016, rompeu com a estabilidade eleitoral dos últimos 24 anos do Brasil. Mas um momento de falseamento das instituições democráticas no país. A queda de Dilma Rousseff e a ascensão do regime do vice-presidente Temer foi, num primeiro momento, amparada ativamente pelos meios de comunicação de massa e chancelada pelos poderes da República, especialmente o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Evento de origem e interpretação complexas, alguns dizem um golpe soft, outros um impeachment constitucional, merece ser examinado a partir de uma das suas mais fortes características, a desestabilização da relação entre direito e política. Tal debacle, exemplificada no avanço criminalizador do Poder Judiciário sobre o Executivo e o Legislativo, responde pelo recrudescimento da arbitrariedade do sistema repressivo, pela criminalização da política em geral e das instituições que representam a democracia formal, os partidos, os movimentos sociais ligados à esquerda, em particular. Esse processo, que pode ser arbitrariamente marcado entre o início da AP 470 no STF, culmina com a eleição fake news de Jair Bolsonaro no final do ano passado.
Nesse sentido, o fenômeno de criminalização da política no Brasil é expresso não somente pelas tentativas de alteração da legislação na direção de um processo penal que, por exemplo, permite a negociação da culpa, ou na modificação do comportamento dos tribunais, do Ministério Público e das polícias na gestão da atividade repressiva. A mudança mais visível é que o artifício da criminalização passa a se realizar a partir da relação entre grupos políticos, poderes instituídos e meios de comunicação de massa, explicitando o fenômeno do populismo penal e confirmando o deslocamento do poder de dizer o direito para os meios de comunicação de massa. Para alguns, esse movimento visa controlar e, ao mesmo, eliminar as democracias na América Latina. Isso é muito interessante. Eu compilei um sem número, dezenas de artigos de vários intelectuais do mundo inteiro, defendendo a necessidade de que a manutenção da democracia pode exigir golpes de força. Tá? Então, existe uma literatura que louva e que legitima golpes de Estado com o fito ou com a finalidade, supostamente, de democratização, ou de aprofundamento da democratização, o que é, obviamente, uma falácia e, obviamente, deve ser denunciado e combatido nos meios que a gente tiver, através dos meios que a gente tiver. O fato político que inaugurou e deu coesão explicativa ao que tem acontecido até agora no século XXI foi o atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos da América. O terrorismo difuso e sem nome, desvinculado a Estados nacionais, não somente tem pautado a política externa das nações, como estabeleceu um paradigma de reação repressiva disseminado pelo mundo ocidental. Esse paradigma, que hoje organiza o combate ao terrorismo, mesmo dentro de Estados ditos democráticos, é o paradigma do Estado de exceção. Isto é, a situação na qual a autoridade política e, consequentemente, os órgãos de segurança se permite interromper a aplicação das normas jurídicas sob o pretexto de proteger a sociedade e, paradoxalmente, para fazer valer o direito. Tá? Assim, as garantias individuais e políticas são suspensas temporariamente ou indefinitivamente em nome da guerra à ameaça terrorista ou em nome da ordem das seguranças coletivas. Nos últimos anos, esse mecanismo de gestão governamental da força repressiva voltou a sua carga para barrar a formação de um novo bloco de poder global, os países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e para sepultar as eventuais dissidências políticas internas que, porventura, fizeram ou fazem frente a um realinhamento comercial com os Estados Unidos. Não se pode, portanto, compreender os desdobramentos do que acontece no Brasil, em sua história recente, sem vincular a criminalização da política ao movimento global de disseminação do paradigma de Estado de exceção como forma de governo, nos dizeres do George Agamben. Mas o modelo de Estado de exceção não foi incorporado às práticas institucionais repressivas no Brasil diretamente a partir do padrão de repressão ao terrorismo. De fato, o que ocorreu na virada do século XXI sintetizou o que já vinha se alinhavando no Ocidente desde o final da Segunda Guerra Mundial. A mescla subterrânea entre um paradigma constitucional liberal burguês e um modelo de juridicidade autoritária, ditatorial ou autocrática, que permeia não somente as instituições da República, como orienta a compreensão de mundo de parte significativa do corpo social. Essa mistura entre matrizes diversas de constitucionalismo não aconteceu somente pelo fato de que, em países como o nosso, ditaduras sangrentas impuseram-se violentamente, porém, sob uma legitimação retórica de viés jurídico. A retomada formal da democracia no Brasil, nos anos 80, e aí atentem para a palavra formal, não é? Produziu-se através de compromisso, de acordo, realinhamento e reconhecimento das forças reacionárias como players no jogo político. A dita Nova República, que nasce com a Constituinte de 87, recebeu os influxos institucionais e ideológicos de uma ditadura empresarial militar que se extinguiu por moto próprio e que, portanto, continuou a operar politicamente sob nova roupagem e novos representantes. Obviamente que eu não estou deixando de reconhecer os movimentos sociais e políticos que enfrentaram a ditadura, especialmente a partir de 1975. Mas eu estou fazendo uma síntese para que a gente possa compreender
as continuidades da ditadura na nova república. Esse caminho presidiu a configuração e a gestão das instituições repressivas, a dinâmica de pulverização do controle penal para agências da administração e a permanência de um ideário autoritário na sociedade civil, obviamente uma sociedade marcada pela sua história escravocrata. Um dos autores que se renovaram com a democratização e que se empoderaram com a Constituição de 88, sem perder os elementos que distinguiam como próceres da ditadura, foi o Judiciário. Nos moldes da tradição imperial brasileira, reproduzindo, inclusive, a lógica do poder moderador, a cúpula do Judiciário brasileiro arroga-se a pretensão de funcionar como uma força contra-majoritária, não eleita, com a capacidade de exercer o chamado equilíbrio entre os poderes e de substituir o legislativo e mesmo a administração pública quando lhe convém. Esse movimento de desestabilização da relação entre direito e política já foi alcunhado de ativismo judicial, de judicialização da política. Como não é orientado pelo voto e como as suas estruturas internas de poder são pouquíssimo porosas ao controle democrático, o nosso judiciário tende, institucionalmente, a transformar-se em um poder altamente refratário a mudanças e reacionário à oxigenação, com consequências problemáticas para as instituições políticas e para a democracia. Esse afastamento do controle público leva esse órgão da República a privilegiar pautas corporativas. Como exemplo, vê-se que uma questão que domina a agenda dos órgãos representativos, dos juízes, é a do aumento de salários e a manutenção de privilégios. A redação proposta para a Lei Orgânica da Magistratura, por esses movimentos, prevê um sem número de prebendas, penduricalhos, auxílios, que catapultaram o ordenamento judiciário brasileiro para um dos mais altos do mundo. Por outro lado, a ascensão funcional dentro desses poderes está longe de ser democrática. Os desembargadores, por exemplo, são escolhidos a portas fechadas. Juízes de primeira instância e funcionários não participam da eleição. Essa estrutura hierárquica e engessada tem gerado há décadas uma instituição pautada sob o argumento paradoxal e, portanto, meramente retórico, de moralização do direito e da política. Refratário à democracia, autoritário, portanto, o judiciário convive com a possibilidade de fazer o país o seu refém, na medida em que permite realizar em sua prática institucional alterações penais e processuais de grande alcance, como a relativização da presunção de inocência sob o aplauso eufórico, eu diria, dos meios de comunicação de massa. Assim, o paradigma político geral de exceção orientou não só a renovação do reacionarismo institucional do judiciário brasileiro, definiu e continua a definir no legislativo uma mutação sensível na legislação repressiva, estimulando a diferenciação no tratamento normativo entre os cidadãos e os considerados indesejáveis ou inimigos da sociedade, flexibilizando ou mesmo suprimindo garantias processuais. No Executivo, esse modelo teórico faz compreender que o espaço da política deve ser manejado como situação em que direitos podem ser suspensos ou eliminados nas práticas das agências repressivas e na legislação que agora oferece através do famigerado pacote, abre aspas, anticrime. O debate sobre o processo recente de criminalização da política deve levar em conta, portanto, todos esses fatores, todos esses fenômenos. A fim de estabelecer uma aproximação inicial sobre o tema, eu iria falar sobre o estado de exceção, na sua origem constitucional, vinculado que está a uma perspectiva geneticamente autoritária e ditatorial, dado que esse conceito ele aconteceu, ele foi criado, ele coincide com a criação do regime nazista na Alemanha, inclusive o chancela judicialmente, na medida em que, através dele, que Hitler se transforma em um ditador, abre aspas, constitucional, a partir de 1933. Mas eu não vou falar sobre isso, vou falar sobre os outros dois pontos, como eu disse anteriormente. Compreendido o alcance legitimatório da relação entre violência e direito, que está inserida nesse conceito que se pretende jurídico-constitucional de estado de exceção, que é o conceito tido originalmente como conceito positivo, na lavra do jurista alemão Carl Schmitt, e que depois vai ser incorporado veladamente por autores que vão
inaugurar essa tradição dos think tanks americanos de direita de justificar intervenções ditatoriais para garantir a democracia, como é o caso do jurista, do cientista político norte-americano Clinton Roster, né, que escreveu a primeira versão do livro Constitutional Dictatorships, né, ditaduras constitucionais, no sentido de que existem ditaduras boas, tá certo? Eu me lembro da fala do Roberto Lira Filho falando disso, né, do Assis Zambuja dizendo que tem ditaduras boas. Né? Então, é mais ou menos isso. E a segunda edição desse livro do Clinton Roster acontece logo na Baía dos Porcos, né? E depois, em 2001, ele é reeditado. Então, nos momentos de crise norte-americana, esse livro ele simboliza uma espécie de justificativa para a tomada de medidas de exceção. Então, essa tese do Carl Schmitt, que foi incorporada no Brasil também através da figura, por exemplo, do ministro da Justiça do Vargas, né, durante o Estado Novo, Francisco Campos, né, já tem alguns artigos escritos sobre isso também, é uma figura que ela tenta legitimar essa relação entre violência e direito, que está na origem de seu conceito. Então, tendo de barato que a gente passa pelo esse conceito sem muitos problemas, porque ele está sendo muito trabalhado recentemente, eu passo a examinar como a prática repressiva refratária ao controle estrito de normas avoluma-se no Ocidente, especial no Brasil. A aplicação do sistema repressivo é estimulada pela flexibilização de direitos, pela decadência do que o sociólogo David Garland chama de previdenciarismo penal, né? A teoria e as práticas que justificavam a existência do sistema repressivo pela sua capacidade de ressocialização e pela consequente relegitimação do retribucionismo como fundamento do poder punitivo. Olho por olho, dente por dente, já que eu não posso realmente ressocializar, porque, né, toda a bibliografia de esquerda foi, inclusive, no sentido de criticar o previdenciarismo, o que é que a direita colocou no lugar? Já que a gente não precisa colocar dinheiro, então, para psicólogo, para médico, para assistente social nos presídios, vamos fazer o que é que a gente sabe fazer de melhor, que é uma repressão pura e simples, no mais claro estilo, olho por olho, dente por dente. Nesse diapasão, o sistema penal contemporâneo passa a operar em sintonia com interesses econômicos e políticos reforçados pelos meios de comunicação de massa no fenômeno chamado de populismo penal. Por fim, eu acho que eu vou já entrar nessa última fase, porque eu já vi que eu não vou ter tempo mesmo. Procura-se compreender como a ampliação do domínio do Poder Judiciário sobre o fenômeno político, que, no meu entendimento, é apenas um elemento pontual do populismo penal, ampliou-se no Brasil nos meios de comunicação de massa, em especial nos grandes conglomerados de mídia que monopolizaram a comunicação no país. Dados os recentes influxos comocionais que reorientaram o funcionamento das instituições penais, o discurso jurídico é decomposto em sua rigidez constitucional e passa a ser subordinado aos critérios fluidos e cambiantes do mercado e dos mass media, reproduzindo e reforçando a lógica do estado de exceção. Nesse sentido, eu vou observar que esta afinidade política e instrumental entre o judiciário, mercado e mídia é que provocou o deslocamento do poder de dizer o direito e de representar a legitimidade das decisões judiciais do foro para os veículos de comunicação. Esse processo tem ajudado a pulverizar direitos fundamentais, especialmente os ligados à proteção individual contra o arbítrio, reforçando o entendimento de que se experiencia uma situação de fragilização da democracia e de flerte direto com práticas de exceção. Então, meu tempo acabou, né? Então vou passar para a última parte, antes que a minha colega me casse a palavra, definitivamente. De forma alguma. De forma alguma. Aonde? Lá ele, né? O paradigma do estado de exceção revela seus contornos antidemocráticos quando se percebe que a sua finalidade global é a neutralização das oposições políticas. Esse processo se realiza da forma mais expressiva pelo funcionamento arbitrário e massivo do sistema repressivo, tá?
como a gente sabe. O funcionamento da lógica binária amigo-inimigo, orientadora da exceção, se estabelece também no controle, na censura e na criminalização da opinião. E isso tanto mais quanto a crítica opinativa se volta para as agências repressivas, propriamente ditas. Nesse sentido, o escrutínio público e democrático ou a crítica de decisões ou procedimentos do Poder Judiciário tem tomado usualmente a dimensão de obstrução da justiça. Demandar o devido processo é considerado hoje uma atitude utilitária de criminosos ou de seus defensores, e não a necessidade básica que torna possível a convivência social das diferenças. Ou mesmo uma garantia coletiva, racional e objetiva da liberdade, para ficar no âmbito da tradição do constitucionalismo liberal. Não interessa os direitos que são tidos como maculados pela corrupção, vistos como sendo estruturalmente violentos ou criminosos. O juízo criminalizador tem precedido e mesmo substituído quaisquer fatos. O populismo penal objetiva, assim, a neutralização definitiva de quem considera a priori criminoso. Esse fenômeno de criminalização, calcado em critério claramente político, é o que produz, segundo o jurista alemão Otto Kirchheimer, da Escola de Frankfurt, a justiça política, o que hoje se tem chamado, nos meios jurídicos, de lawfare, né? Mas que o Otto Kirchheimer, lá nos anos 60, chamava claramente de justiça política. Para esse autor, o objetivo de uma justiça política é ampliar a capacidade de ação e a influência política de grupos através do recrutamento dos tribunais em seu apoio, com o objetivo de debilitar o poder dos adversários políticos. Nesse sentido, um determinado grupo ou mesmo um regime político podem alcançar o poder, manter-se ou derrubar opositores, sejam indivíduos, grupos ou movimentos sociais estabelecidos, abre aspas, manobrando a opinião pública mediante um juízo político. Segundo Kirchheimer, então, abre aspas aqui, na luta ideológica para dominar a mentalidade do povo, as cortes são organismos conectados intimamente com os assuntos públicos. Pelo menos em países não totalitários, permanecem fora do controle direto do Poder Executivo. Entretanto, diz Kirchheimer, sua peculiar posição de confiança pública tem feito com que a conduta que adotam nos juízos de caráter político se tornem em elemento decisivo do processo político. Ao mesmo tempo, aumenta consideravelmente o perigo inevitável de tais juízos, a deformação devido à parcialidade de suposições e procedimentos a eles submetidos. No Brasil, observa-se um fenômeno senão idêntico, até mais radical, o da utilização meramente legitimatória de um procedimento judicial ou mesmo policial, abertura de investigação, denúncia, prisão sem culpa formada, etc., pelos meios de comunicação para antecipar a criminalização e, consequentemente, para neutralizar os adversários políticos. O falseamento de procedimentos judiciais, propriamente ditos, também colabora para esse objetivo. Não por acaso, juízes criminais críticos dos desmandos e da corrupção do devido processo já compararam a Operação Lava Jato à ideia de guerra, visto que a disseminação da lógica da delação faz comuns estratagemas como a barganha, a trapaça e o blefe para enfrentar os criminalizados que não respeitam a coisa pública, como nos lembram o Rubens Casara e o Alexandre de Moraes da Rosa. Nesse sentido, a criminalização é um conceito que merece ser reformulado. Não é mais a simples acusação judicial ou a imputação de um delito em processo criminal. A partir da operação conjunta entre mídia e sistema de justiça, criminalizar passa a ser atuar institucionalmente para rotular ideias, indivíduos, grupos políticos e movimentos sociais como criminosos, independentemente de sua danosidade ou culpa e sem a necessidade da existência de investigação ou mesmo de processo. Estes passam a ser opções utilizadas de acordo com a conveniência. A criminalização camufla, desse modo, objetivos de natureza política
e faz operar, ainda segundo Kirchheimer, um efeito psicológico sobre a população em geral e sobre os partidos políticos em situação de oposição e de aliança ao regime através desse recurso aos tribunais. Então, diz o Kirchheimer, abre aspas, em qualquer caso, o regime seleciona um ato passado de seu adversário como campo de batalha conveniente sobre o qual influir na configuração da ação política futura. Se o oponente for eliminado da competição política, o Ministério Público tratará de rodear o fato de sua derrota como um marco mais vasto de justificação histórica e moral. Criminalizar é, inicialmente e independentemente do processo judicial, ele existindo ou não, fazer crer que há crime e que determinado indivíduo é criminoso. Criminalizar é etiquetar social e politicamente de forma caluniosa e difamatória, com o objetivo de inviabilizar a legitimidade política ou o status social, os benefícios dali advindos. E aí eu chamo a atenção para finalizar, eu não posso falar, tenho bastante coisa para falar aqui, mas não dá mais tempo, mas eu chamo para finalizar a atenção para esse termo aqui, não é? Essa criminalização como algo calunioso e difamatório. Segundo um dos autores mais mal lidos e mais mal compreendidos da história ocidental, que é o Nicolau Maquiavel, no seu livro Os Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livre, a calúnia é a principal arma de dissolução da República. A calúnia ela é usada exatamente quando as repúblicas elas não permitem, não institucionalizam um meio através do qual a população possa exacerbar as suas críticas. Um meio através do qual as populações elas possam desaguar as suas críticas. E ele falava do tribunato da plebe, né, a configuração de uma magistratura capaz de ouvir todo e qualquer cidadão sobre toda e qualquer questão pública. Então, Maquiavel dizia, na ausência dessa institucionalidade, em uma concepção de política em que o povo é ator principal do processo político, o Maquiavel ele funda uma espécie de sociologia do conflito, uma espécie de Marx avant la lettre, porque ele está falando que não é possível a política sem conflito, a política nasce do conflito e a estabilidade social deriva do conflito. Do reconhecimento do conflito e da canalização institucional desse conflito. Então, Maquiavel vai dizer, olha só, sem a presença dessas instituições que canalizam as denúncias publicamente e que podem, inclusive, permitir a condenação pública de indivíduos que sejam prejudiciais à ordem pública, a calúnia toma espaço. Tem um capítulo, na primeira parte do discurso sobre a Primeira Década de Tito Livre, que é um capítulo basicamente sobre fake news. Então, eu queria terminar com Maquiavel para ressaltar talvez o principal motivo que o Maquiavel ele foi tão detratado desde sempre, desde o século XVI, pelo mainstream da filosofia política, mas basicamente porque ele diz uma coisa muito interessante. Olha só, a melhor forma de manter uma república é que a população tenha liberdade de escolher por voto os seus representantes. Maquiavel diz isso em 1527. É por isso que ninguém quer ler Maquiavel, ninguém deixa ler Maquiavel. Por isso que Maquiavel ele é demonizado. Então, da mesma forma que a nossa esquerda tem sido caluniada, vituperada, criminalizada no país, e essa criminalização ela opera de forma sistemática, orientada, planificada, no sentido de derrubar o que nos resta, o pouco que nós temos de democracia formal, e como disse a desembargadora aqui no começo desses trabalhos, tentando, inclusive, eliminar completamente a possibilidade de que nós realizamos o nosso projeto constitucional, é que nós precisamos retomar a luta, continuar a luta no sentido de combater com todas as nossas armas esse tipo de arbítrio que tem se normalizado, especialmente sobre esse infame, medíocre e imbecil governo que está nos coordenando ou descoordenando
a partir de agora. Muito obrigado, até a próxima.